Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje vamos conversar sobre um tema que com certeza boa parte de vocês já ouviram falar e poucos pararam para entender o que é essa tal de computação nas nuvens. É só no que se fala, computação nas nuvens. Como assim? Vamos entender melhor esse assunto? E para entendermos melhor, trouxemos hoje, aqui em nossos estúdios, o professor formado em Ciência da Computação e também formado em Gestão Comercial, especialista em Gestão Estratégica de Negócios. É o professor Evandro Mendes de Aguiar. Nada melhor do que um profissional da área para esclarecer muitas dúvidas que eu tenho e com certeza vocês também têm sobre o que é isso. Que matérias, a própria TV começou a falar, alardear essa história de computação das nuvens. Seja bem-vindo, professor, é um privilégio tê-lo aqui conosco. A sua formação já diz parte do que você vai falar, porque você é formado em Ciência da Computação, em paralelo acabou fazendo posteriormente uma graduação em Gestão Comercial para entender todos os processos que envolvem uma organização, acaba se completando uma área com a outra. Mas afinal, o que é a computação nas nuvens? Bem, olá a todos, muito obrigado, Claudemir, pelo convite. A gente sempre se sente muito feliz em vir e tratar sobre esses assuntos, poder desmistificar aí alguns pontos que muitas vezes é pintado até mesmo como um bicho-papão, e não é bem assim. Bem, com relação à sua pergunta, a computação nas nuvens, o que vem a ser? Nós podemos simplificar esse termo como a capacidade de nós trabalharmos, de nós processarmos arquivos, armazenarmos arquivos nas nuvens, ou seja, eu vou gravar isso em um ambiente externo, eu não me prendo apenas ao meu computador, ao servidor da minha empresa, como também a capacidade de processar essas informações, ou seja, eu vou terceirizar o meu servidor, o meu parque de máquinas. Então isso é computação nas nuvens. Eu posso começar com um exemplo simples, no caso, o Google. Hoje, quem tem uma conta Google, uma conta Gmail, ele tem acesso a, por exemplo, a um portal de vídeos, YouTube, ele tem acesso ao portal de e-mails, o próprio Gmail, e aliado a isso, nós temos o quê? A suíte de aplicativos do Google. Hoje nós temos o Drive, onde eu posso o quê? Armazenar arquivos, eu posso editar arquivos de texto, eu posso editar arquivos de planilha eletrônica, eu posso editar arquivos de imagem, eu posso editar arquivos de banco de dados. Então isso começa, vamos assim dizer, é o nosso start para a computação nas nuvens. É você tirar a responsabilidade de armazenamento, de processamento desses arquivos, desses dados, transformando tudo isso em informações, tirar de dentro da tua máquina, de dentro da tua empresa, do teu servidor e colocando isso aonde? Em empresas especializadas em armazenagem e processamento de grande porte. Então, é o que nós podemos colocar assim, que começar a compreender, a entender o que é a computação nas nuvens. E é uma tendência ou já é uma realidade, Evandro? As duas coisas. Nós temos isso como uma realidade. Cada vez mais empresas, elas fazem uso da computação nas nuvens. E, claro, continua sendo tendência, por quê? Porque um número cada vez maior de organizações fazem uso deste recurso. Porque o que acontece? Veja, isso independente do tamanho da empresa, seja uma empresa de pequeno porte, seja uma empresa de grande porte,
ela tem um servidor. Qual é o papel desse servidor? É nada mais, nada menos do que armazenar o seu banco de dados, onde estão envolvidos toda a parte de cadastro, informações de clientes, cadastro de fornecedor, de produto, das suas operações financeiras. Bem como também planilhas e relatórios que tangem os resultados da organização, as suas metas, enfim, o seu acompanhamento, ok? Bem, associado a isso, aí olha só, eu transporto isso de dentro da empresa para onde? Para uma empresa especializada no armazenamento. Então eu tiro isso de dentro da minha organização e coloco dentro, por exemplo, de uma empresa. Nós temos a Amazon, que disponibiliza desse serviço, a IBM também disponibiliza desse tipo de serviço. São grandes empresas que têm a capacidade de fornecer para você um servidor virtual. Claro, tudo isso conexão via internet. Visitando uma instituição financeira, porque muitos com certeza, quando olham, assistem a sua explicação, vem a dúvida de segurança, que é um tema que vamos tratar no decorrer da nossa conversa. Mas visitei uma cooperativa de crédito, já um ano atrás, e percebi o seguinte: toda análise de crédito tramitava virtualmente. Então, era um software que o gestor de TI, eu pedi, ele foi lá me explicar como funcionava. Então, era um software na impressora e que a própria impressora, na tela dela, pedia determinados documentos. Você ia passando na impressora com scanner, aquela impressora multifuncional com scanner, e à medida que você ia passando os documentos, ela já ia pedindo outro documento. E na explicação dele, ele falou que a vantagem era a velocidade, que você não precisava escanear o documento, gerar um arquivo, pegar praticamente manualmente, pegar o documento, abrir uma pasta e colocar o documento naquela pasta. Nesse processo, o funcionário poderia manipular aquele documento, porque ele pegava o documento, transportava ele de uma pasta para outra, lógico, virtualmente, mas pegava o documento e transportava. Em paralelo também a configuração e o padrão, como que ia sair aquele documento escaneado, quer dizer, diferentes pessoas, diferentes documentos, diferentes qualidade de documentos escaneados ali. Então, nesse processo, quando você passa na impressora, já vai automaticamente naquele padrão para a nuvem e uma instituição financeira. Então, à medida que você entrava com o rol de documentos, na instância seguinte, os outros funcionários, cada um dentro da hierarquia de aprovação ou não daquela análise de crédito, ia dando parecer em cima dos documentos que estavam lá. E todos esses documentos estavam não mais em um servidor físico dentro da cooperativa de crédito. Era justamente um servidor virtual. Há um ano atrás, mais de um ano um pouquinho, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, olha que interessante, se uma instituição financeira já está terceirizando a parte de maquinário, e lógico, junto com o maquinário, junto com os equipamentos, os profissionais para manter aqueles equipamentos funcionando. E sabemos muito bem que são equipamentos robustos, caros, e que se a gente usa um computador físico, um desktop ou um notebook, um ano e meio, já acha que está desatualizado, imagina um grande servidor para tocar, no caso específico dessa cooperativa de crédito, tocava 380 agências trabalhando nessa sistemática de avaliação de crédito. Então isso me chamou muita atenção quando eu fiquei em dúvida se de fato era seguro. Agora, o que a empresa precisa avaliar na questão de manter ou não uma estrutura física de computadores para servir de servidores e funcionários para tocar aqui dali, ou de fato utilizar esse novo serviço prestado
de servidores que, imagina, em diferentes partes do mundo, como a Amazon, como a IBM e outras tantas que já oferece a um preço relativamente baixo para quem fizer qualquer análise saber o custo de ter um servidor dentro da empresa. Como que a gente pode avaliar isso, Evandro? Nós podemos, vamos assim dizer, vamos fragmentar essa situação aí em várias partes. Bom, a questão desse reconhecimento desses documentos é um software específico que faz o reconhecimento de caracteres e a partir do reconhecimento de caracteres, o software ele tem a capacidade do quê? De designar qual é o caminho que esse documento deve percorrer. Então, a partir do reconhecimento que se lê a questão de cadastro, que se lê a informação de que está tramitando informações sobre CPF, é um cadastro, uma abertura de conta, o que é? Qual é o tipo de contrato? Eu posso estar utilizando, por exemplo, um formulário padrão, onde, dependendo da localização da informação, eu posso designar um local. Então, eu tiro esse tratamento que ora era feito manualmente e passo agora a fazer o quê? Realizar esse tratamento através de um software. Então, o software ele vai identificar essas informações e vai conduzi-las para uma pasta correta. E isso se faz através do reconhecimento de caracteres. São softwares especialistas nessa função que, através da imagem digitalizada, faz com que isso se transforme em texto, novamente, que a máquina consiga compreender e tramitar com esses dados, com essas informações. Tá? Com relação à questão da segurança, computação na nuvem, muito do que se pensa, fala assim, mas é óbvio, as pessoas ficam inseguras. Eu digo a você que é tão seguro ou mais seguro eu ter um servidor fora da minha empresa do que dentro da minha empresa. O que impede, por exemplo, de acidentalmente acontecer um incêndio na empresa, uma falha, uma pane elétrica, ocasionar um princípio de incêndio e queimar um servidor. Nós temos as intempéries climáticas, nós temos a situação de, por exemplo, a empresa ser invadida aí por vândalos, por ladrões, e levaram um equipamento caríssimo. E aí, onde é que vão os dados da empresa? Olha só, isso realmente é uma curiosidade que eu tenho. E com certeza você que está aí nos assistindo também tem, que é a dúvida de quando colocar todo o know-how, o conhecimento da empresa, porque é informação estratégica da empresa, dentro de um servidor externo. Quando isso é vantajoso e os cuidados que a gente precisa tomar em relação a isso. Então, fique conosco, vamos aproveitar aqui a presença do professor Evandro Mendes de Aguiar, que também é coordenador do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Educação à Distância da Unipar. E é graduado em Ciência da Computação, ninguém melhor do que ele, para estar nos esclarecendo. Nós, leigos dessa área, confesso que fico sempre empolgado com esses assuntos, porque são assuntos da vanguarda, que significa uma estratégia, porque é uma estratégia relevante para a empresa, porque envolve custo e envolve informação. Então, fique conosco, que no próximo bloco vamos aproveitar o professor para tirar mais esclarecimentos em relação a isso. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa?
É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A dúvida que ficou do bloco anterior era justamente identificar quando vale a pena para a empresa ter um servidor externo, a famosa computação nas nuvens. Professor Evandro, explique melhor para nós entendermos qual a avaliação que a empresa deve fazer, quando compensa para ela ter um servidor interno, correndo todos os riscos que você citou, e quando vale a pena um servidor externo. Porque eu dei o exemplo de uma cooperativa de crédito, que quer um trâmite sigiloso e algo que vale muito os dados oriundos do rol de cooperados que ela tem, e ela está com essas informações externas. Não tem mais na cooperativa, nos seus servidores. Ela contrata um servidor externo. Então isso, por si só, já desmistifica, falando, não, a minha empresa tem dados que não podem ir para fora. Explica melhor para nós como avaliar isso e o que eu tenho que analisar para saber se compensa ou não eu ter a computação nas nuvens. Bem, o primeiro passo é, se você demanda de uma rede, você tem um sistema, então esse sistema ele tem uma carência de processamento, então ele vai depender do quê? De uma capacidade da máquina, uma capacidade do servidor, a capacidade que ele tem de processar informações. Muito bem, isso tem um peso. Então a partir do momento que você vai dimensionar o servidor para uma empresa, isso, claro, a gente está falando do exemplo da questão da cooperativa financeira, mas isso vale para qualquer nicho de negócio. Então você faz o dimensionamento do servidor e é importante que no momento desse dimensionamento, que não faça vistas apenas do que a empresa precisa hoje. Do que a empresa precisa hoje e qual é a tendência de crescimento dessa empresa, ou seja, aonde essa empresa vai chegar. Espera aí, esse equipamento, ele tem capacidade de dar suporte? A que prazo? Eu vou precisá-lo trocar, substituí-lo por outro equipamento mais potente? Quando? Isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, a partir do momento que eu compro, eu adquiro esse equipamento, eu estou assumindo o quê? A responsabilidade. De quê? A responsabilidade de manter o equipamento funcionando, a responsabilidade de suprir a energia elétrica desse equipamento, energia elétrica com qualidade, não basta colocar o equipamento na tomada. Nós temos uma rede elétrica hoje que sofre tremendas oscilações e essas oscilações prejudicam esses sistemas de processamento. Bem, aí entra a questão de backup. Aonde eu vou armazenar essas informações? Aonde eu vou colocar a cópia de segurança de todos esses dados dos meus clientes, dos meus fornecedores, das minhas operações? E, claro, eu não poderia jamais me esquecer disso. Nós estamos falando de equipamento. E equipamento nós temos um fator chamado obsolescência. Ou seja, essa máquina ela deprecia a uma velocidade muito grande. Então, essa depreciação, hoje eu compro, por exemplo, um notebook. Eu compro um notebook por R$ 2.500
em pouquíssimos meses, eu não consigo nem 50% mais do valor desse equipamento. Então, a taxa de depreciação do equipamento é alta. Então, nós temos que levar isso em consideração, a depreciação, a capacidade da máquina em nos servir, o consumo de energia elétrica. Dependendo do equipamento, eu preciso ter uma sala preparada com refrigeração, dependendo do porte desse equipamento. Então, é uma série de fatores. Além, claro, que nós não podemos esquecer também é a questão do software dentro da organização, a legalização de software. Não adianta eu comprar equipamento de ponta se eu não tiver a mentalidade de colocar um software original dentro da organização. Ainda existem empresas, e em grande número, empresas que insistem em fazer o quê? Investem em equipamentos, investem em hardware, mas se esquecem do quê? Do sistema operacional e usam um sistema pirata. Isso é prejudicial, por quê? Porque muitas vezes o sistema ele não recebe as devidas atenções, ele não recebe as devidas atualizações. Eu estou suscetível ao quê? A invasões. Aí entra a questão da segurança. Eu estou suscetível também ao quê? A levar uma multa por estar utilizando um software pirata. E quando você passa isso para uma virtualização, veja, a preocupação com o backup, ela é reduzida. Porque eu posso ter um serviço de backup contratado, um serviço terceirizado, aonde essa empresa é responsável pelo armazenamento, pela garantia de manutenção do meu backup. Tem gente que faz backup do servidor dentro da própria máquina. E eu te pergunto, aonde está a segurança? Quer dizer, se a máquina é roubada, se a máquina sofre lá um curto-circuito e queima, tá, aonde eu busco esses dados? Então é algo a ser pensado, algo a ser refletido. O que eu tenho que avaliar? Então, peraí, então todo mundo pode então virtualizar? Ótimo, todo mundo até poderia virtualizar, mas nós temos que colocar algo em consideração. O quê? Internet. Porque a virtualização dos sistemas irão depender de uma internet. Então, antes de você partir para uma virtualização, para a computação nas nuvens, você deve pensar na região a qual você está situado. Como é a internet? Você não pode ficar na mão de um único provedor de serviços. A partir do momento que você tira o sistema, que você tira o seu sistema de computação de dentro da organização e passa para uma empresa de fora, uma empresa terceira, eu não posso ter uma única via, um único canal de comunicação. Eu dependo de quê? Eu dependo de várias vias, porque se uma falhar, eu tenho uma segunda opção. Então a questão da segurança, a questão da conscientização dos usuários. Segurança de informações dentro da empresa começa na conscientização, a não abrir qualquer tipo de e-mail, não abrir anexos de e-mail sem saber o que realmente se trata. O problema não é a invasão externa. O problema não é que tenham ali, às vezes a gente até usa o termo hacker erroneamente, né? O hacker, ele não faz esse tipo de estrago, quem faz é o cracker. Então o cracker, ele não está ali monitorando a rede da tua empresa, esperando você pisar no tomate ali, se é que nós podemos usar esse termo, para que ele possa invadir e roubar seus dados. Não, é alguém de dentro da empresa que acaba acessando o e-mail indevidamente, abre o arquivo anexo, contamina a rede e abre as portas de comunicação para um cracker invadir o seu sistema e levar para si aí todos os dados dos seus clientes, dados financeiros da organização. Então é isso que você tem que se preocupar, é não ficar na mão de um único provedor de serviços. Então a computação nas nuvens tem as suas vantagens e também deve ter as suas desvantagens. Quais são as desvantagens, professor? A desvantagem é justamente essa, porque de repente a minha localização não permite que eu tenha dois provedores diferentes de internet. Porque se eu estou falando de armazenar na nuvem, processar na nuvem, eu ter o meu sistema todo na nuvem, eu preciso da internet para acessá-lo, correto? Muito bem. Se eu demando de apenas um único provedor de serviços de conexão de banda larga na minha cidade, eu estou o quê? Refém desse indivíduo. Eu preciso ter um subterfúgio, eu preciso
ter um outro canal que, se o canal número 1, o canal principal, falhar, eu possa utilizar essa via secundária para que a minha empresa não pare, para que o meu negócio não fique aguardando a boa vontade da internet retornar. Então essas são as desvantagens, ok? As vantagens, bem, nós estamos falando de economia de hardware, a economia na questão dos gastos com energia elétrica, nós temos o quê? A obsolescência da máquina. A máquina não é minha. Eu estou alugando um servidor virtual. A partir do momento que aquele servidor ele não mais me atende, eu solicito que a capacidade dele seja então o quê? Expandida. E isso dentro de pouquíssimas horas eu posso ter um servidor com 2, 3, 5 vezes a capacidade da máquina atual que me serve disponibilizada. Eu não preciso esperar que um fornecedor me entregue um novo hardware. Então, demando esses investimentos. Nós temos, por exemplo, a Microsoft. Se você tem curiosidade e quer simular esse tipo de situação, a Microsoft, através de um portal, se pronuncia Azure, mas se escreve Azure. Então, você pode digitar aí no seu navegador, no seu mecanismo de pesquisa, Microsoft Azure. E dentro do Azure, você pode simular quais serviços você necessita. E a partir daí, ela vai montar um orçamento de aluguel mensal deste equipamento. Então, esse equipamento ele passa a não ser mais a sua responsabilidade. Passa a ser, por exemplo, de responsabilidade da Microsoft, que já vai aliviar também até mesmo a questão do software original. Por quê? Ela vai te fornecer uma máquina virtual com software original. E uma das vantagens também na contratação de servidores é você poder variar a tua demanda, variar de acordo com a tua demanda a contratação. Exemplo, uma instituição de ensino em períodos de matrícula demanda muito mais processamento, muito mais servidor ou servidores. E, independente do ramo de negócio, tem variação de demanda durante determinados períodos. O que não dá para mim fazer isso no servidor próprio, né? Eu tenho um servidor que me atende hoje, mas oscilou a demanda, abrir filiais, deixa de atender. É isso que ocorre com essas fornecedoras de espaço virtual para as empresas? Olha só. A partir do momento que você adquire um servidor, então nós estamos falando de uma demanda sazonal. Então eu tenho picos de utilização. Quando você for comprar o equipamento para este ser de sua posse, não, é o meu servidor, você vai comprar já para atender a esses picos. No restante do tempo, nós temos uma máquina funcionando, depreciando, mas que está ociosa. E quando você virtualiza isso, você pode programar a demanda desse equipamento, da capacidade dela processar. Então você vai programar a sazonalidade. Como também posso citar, eu não preciso que o meu servidor fique funcionando à noite. Meu servidor ele pode ser desligado. Você pode contratar o serviço de forma que ele fique ligado, por exemplo, das 6 da manhã às 8 da noite. Durante esse período, você vai pagar. À noite ele está desligado, é economia que gera para a empresa e que é repassado para você. Ou seja, você vai contratar um serviço mais barato. Então é uma contratação customizada. Exatamente. Olha, isso é preços diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes, preços adequados ao que você contratou. Você vai analisar, eu demando de um servidor que precise funcionar 24 horas, 7 dias por semana? Não, eu preciso de um servidor que trabalhe das 6 da manhã às 6 da tarde, ou das 6 da manhã às 8 da noite, e que esse servidor, por exemplo, aos sábados, após o meio-dia, seja desligado e que só volte a funcionar na segunda-feira, às 6 da manhã. Então, tudo isso pode ser levado em consideração e ser revertido em
desconto na contratação do tipo de serviço. Olha só, então agora que sabemos e passamos a entender melhor o que vem a ser essa computação nas nuvens, acabou com certeza deixando muito mais perguntas na cabeça de cada um de vocês que está aí nos prestigiando, como deixou para mim também várias dúvidas, mas ainda bem que o programa Gestão de Negócios sempre tem a oportunidade de trazer os profissionais de diferentes áreas outras vezes no programa para a gente voltar no momento futuro a discutir, a continuar ouvindo, porque é um assunto de vanguarda, ouvindo mais explicações sobre a computação nas nuvens. Então, muito obrigado, Evandro, pela tua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas críticas, suas sugestões de programas, que teremos o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado pela sua audiência.